Olá pessoal, boa noite. Eu me chamo Aurélio Azevedo, sou engenheiro de segurança do trabalho. Esse é o canal Agla Assessoria e hoje nós estaremos publicando mais um vídeo acerca da nova norma regulamentadora NR9. Nós temos percebido muitas dúvidas ainda, então nós queremos contribuir deixando para você um conteúdo exclusivo, um conteúdo detalhado, um conteúdo claro acerca das novas mudanças que ocorreram. E iremos também responder a pergunta que não quer calar. O PPRA realmente deixará de existir? Você vai entender tudo neste vídeo, mas antes disso, eu queria pedir a você que nos seguisse em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então nos segue lá, se inscreve nos nossos canais que você receberá tudo em primeira mão. Mas antes de iniciar o conteúdo, roda a vinheta e vem conosco. Bom pessoal, então vamos para o que interessa. A pergunta que não quer calar continua no ar, permanece, que é a pergunta que diz o seguinte: o PPRA deixará de existir? Morreu? Pessoal, eu destaquei alguns pontos que iremos tratar agora. Chega de enrolação, vamos para o que a norma fala para que não fique apenas nas minhas palavras. Primeira coisa que você precisa saber, a norma, eu vou mostrar aqui para vocês, ela foi publicada em 10 de março de 2020. Recente, um pouquinho mais de 3 meses. Nós estamos gravando este vídeo agora no dia 18 de junho de 2020. Então ela foi publicada agora no dia 10 de março. Então é uma norma que passou por mudanças recentes, mas lembrando que só entrará em vigor em março de 2021. Vale ressaltar também que essa norma ela tinha sido revisada recentemente. Em dezembro do ano passado, a norma regulamentadora 9 ela já havia passado por uma revisão. Ela tinha sido publicada há meses atrás, mas agora ela voltou novamente com uma nova versão. Então são tantas mudanças acontecendo, pessoal, que você precisa ficar atento de tudo. Por isso que você precisa se inscrever no nosso canal e acionar lá o sininho, porque qualquer atualização, qualquer mudança que sair, você ficará sabendo em primeira mão aqui. Então, voltando para o texto, eu quero destacar aqui um ponto muito importante e eu gosto de ler para que não fique nas minhas palavras. A norma regulamentadora na versão anterior, ela se chamava Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, quando eu falava de norma regulamentadora NR9, eu estava falando especificamente do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O documento que por anos ele estabeleceu as diretrizes para a saúde e segurança do trabalho, mas que agora está com o seu sepultamento, os seus dias de vida contados. Mas não fica triste não, porque a nova norma regulamentadora ela veio com uma visão totalmente alinhada à NR1, que trouxe para nós o GRO, que eu já falei no vídeo anterior. Se você não assistiu, assiste lá. Já falei do PGR, dos componentes que compõem o PGR, que é o inventário de riscos, seguido do plano de ação. Então a nova norma regulamentadora 9, PPRA, grava isso, deixará de existir. Agora, quando se falar de norma regulamentadora NR9, eu vou precisar ler para você ver o tamanho, para que você consiga enxergar o tamanho da nomenclatura do nome que essa norma saiu. Vamos ler juntos. Ela agora passou a se chamar Avaliação e Controle das Exposições a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Então, avaliação das exposições dos agentes físicos, químicos e biológicos. Observe que a norma está sendo muito clara, que ela foi criada para estabelecer as diretrizes de análises dos agentes físicos, químicos e biológicos. Outra coisa que eu quero ler com você que vale a pena ressaltar:
A norma anterior, pessoal, se você entrar agora no site do ENIT, né, a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, se você clicar lá agora ENIT, você verá hoje, dia 18 de junho de 2020, você verá a versão anterior e verá a versão nova já no site do Ministério da Economia, na pasta de Saúde e Segurança. Você vai encontrar lá a versão anterior, a versão vigente, aliás, e a versão que entrará em vigor no próximo ano. Quando você clicar lá, você percebe que a norma na versão anterior, na última versão de dezembro do ano passado, ela tem 27 páginas. Mas se você clicar na nova versão que entrará em vigor a partir de março, você encontrará apenas 3 páginas. Então, em 3 páginas se resume a nova NR9. Mas calma, porque eu vou já explicar. Ela não vai ficar apenas em 3 páginas. Mas se você entrar lá agora, você vai ficar espantado e vai dizer, será que a norma NR9 agora só são 3 páginas? Agora sim, mas algumas mudanças ainda ocorrerão. Então, na versão vigente você encontra 27 páginas, na versão nova você só encontra 3 páginas disponíveis hoje no site do Ministério da Economia, na pasta de Segurança do Trabalho, ok? Outra coisa que você precisa ficar por dentro na nova mudança, na nova versão. Vou ler com você. Na versão anterior, a norma ela dizia o seguinte, que ela já iniciava dizendo o seguinte: esta norma NR9 regulamenta que as instituições, que os empreendimentos, que as empresas, de um modo geral, elas estabeleçam o programa de prevenção de riscos ambientais. A norma era muito específica, ela tratava de um programa. Mas agora vamos ver o que ela diz na nova versão. Vou ler com vocês. Esta norma, nova versão, pessoal, no item 9.1.1 da nova versão. Esta norma NR estabelece os requisitos para a avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no Programa de Gerenciamento de Riscos estabelecidos na NR1. Olha que coisa interessante. A nova versão da NR9 já veio alinhada com a norma NR1 e ela diz o seguinte, que ela tem a finalidade, né, de avaliar os riscos físicos, químicos e biológicos de acordo com o que for estabelecido, identificado na norma NR1 no Programa de Gerenciamento de Riscos, mais especificamente no Inventário de Riscos. Então observe, pessoal, que os riscos que hoje você declara no PPRA, eles serão declarados na norma regulamentadora NR1, lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, lá no Inventário de Riscos. E a norma NR9, que antes era PPRA, ela servirá de consulta, ela será uma espécie de norma de consulta, onde lá você encontrará subsídios, como a própria norma diz, para que você consiga avaliar e implementar medidas preventivas para tratar os riscos identificados lá no PGR. Pessoal, ficou claro isso aqui? Eu não quero que você, depois desse vídeo, diga eu assisti o vídeo do Aurélio e continuo cheio de dúvidas. Não. Recapitulando, norma regulamentadora NR9 servirá de subsídio para você avaliar os riscos físicos, químicos e biológicos que foram já identificados em uma fase anterior, que é lá no Programa de Gerenciamento de Riscos. É lá que você vai trabalhar toda essa questão. Mas vamos voltar para a norma, que a coisa está ficando interessante. Olha o que a norma falava na versão anterior. Item 9.1.5. Para efeito desta NR, consideram-se riscos ambientais os físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, mas segura aí, em função da natureza, concentração, intensidade, tempo de exposição capazes de gerar
riscos ou agravos à saúde do trabalhador. Então, o programa de prevenção de riscos ambientais, ele tinha isso como critério, intensidade, né? Ele tinha alguns critérios, mas olha o que a nova versão traz para nós. Vou ler com vocês. Esta NR estabelece os riscos estabelece os requisitos para avaliação das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos quando identificados no programa de gerenciamento de riscos. Pessoal, observe que no PPRA, na versão vigente, na norma que até março do próximo ano estará vigente, você já dentro do PPRA, profissional de saúde e segurança do trabalho, quando você vai elaborar um PPRA, o que você faz hoje? Você identifica os riscos, você faz a avaliação qualitativa e quantitativa quando necessário, você faz toda a sua identificação e avaliação, você verifica os riscos e faz a quantificação, você chega à significância de cada risco. Depois você, em alguns riscos específicos, você quantifica aqueles riscos, realiza as avaliações quantitativas ambientais, na maioria das vezes de ruído, de calor e alguns agentes químicos quando necessário. E o que você faz hoje? Você lança essas informações no PPRA. Quando um auditor fiscal do trabalho hoje chega na tua empresa, o que ele pede para identificar os riscos existentes, as medidas de ações, os limites de tolerância, os quantitativos, os EPIs que são utilizados naquele estabelecimento, ele te pede o PPRA. Mas pessoal, a partir de março do próximo ano, ele não vai mais te pedir o PPRA, ele vai te pedir o PGR, que é uma das ferramentas do GRO. Então o auditor fala, me entrega o PGR, e lá no PGR ele verifica os riscos que a sua equipe técnica ou que o profissional que elaborou já definiu. Lá ele encontra os quantitativos, lá ele encontra as medidas preventivas que estão sendo adotadas, lá ele vai encontrar o plano de ação e o inventário de todos os riscos. Então observe que a coisa mudou, agora é outro formato, mas que do meu ponto de vista está bastante alinhado, a nova NR9 está bastante alinhada com a NR1. Ok, pessoal? Então, vamos dar andamento, vamos seguindo para que a gente não se perca. Segura mais um pouquinho que ainda tem muita coisa boa. Vamos em frente. Pessoal, outro detalhe que eu quero deixar aqui bem claro é a distinção que a nova versão da NR9 faz quando se fala de insalubridade e de periculosidade. Nós sabemos que, eu falei agora há pouco, que a norma NR9 ela será uma norma de consulta. Lá na NR9 eu encontrarei alguns limites de tolerância, encontrarei níveis de ação que eu utilizarei como medida de prevenção. Então, se eu quero trabalhar prevenção, eu utilizo a norma regulamentadora NR9. Agora, se eu quero falar de insalubridade ou de periculosidade, aí eu tenho que trabalhar a norma regulamentadora 15 e 16. Norma regulamentadora 15 para caracterização de insalubridade e norma regulamentadora 16 para caracterização de periculosidade. Mas olha que coisa bacana que a norma trouxe para nós, que eu vou ler aqui para você. Observe. No item 9.2.2.1, ela diz o seguinte: para fins de caracterização das atividades ou operações insalubres ou perigosas, devem ser aplicadas as disposições previstas na NR 15 e na NR 16. Observe, pessoal, que a norma foi tão inteligente, embora a maioria dos profissionais saibam disso, eu ainda me deparo muitas vezes com gente que ainda não consegue distinguir isso. Eu já cheguei em empresas para elaborar um PPRA, por exemplo, e a empresa me pediu que fizesse a caracterização da insalubridade dentro do PPRA, o que não tem
o que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já recebi ligações de empresas me pedindo para informá-las qual era o grau de insalubridade que elas deveriam pagar aos seus trabalhadores pela exposição que eles estavam, pela exposição que existia nos ambientes. E quando eu perguntava sobre o laudo de insalubridade, ela dizia: não, eu estou procurando no PPRA. E, pasmem, amigos, técnicos de segurança do trabalho, eu já vi, eu já me deparei com essas situações. Então é importante que nesse momento o profissional ele tenha humildade, simplicidade para compartilhar essa informação com os colegas e mostrar que norma regulamentadora NR9, PPRA, não tem relação nenhuma com o laudo de insalubridade da NR15. Para não dizer que não há nenhuma relação, a única relação que existe é que os riscos, a metodologia para avaliação dos riscos é bem semelhante, mas quando se fala de NR9 e NR15, a NR9 eu estou falando de prevenção, identifico riscos e implemento medidas de melhoria pensando sempre na prevenção. Na insalubridade não, insalubridade é uma espécie de perícia onde eu vou para caracterizar se existe ou não a exposição, se enquadra ou não a insalubridade e em quais níveis, se médio, se alto, se baixo, né? Então eu preciso definir esses critérios no laudo. Mas isso eu acredito que já ficou claro. Vamos ler mais um tópico aqui para que fique interessante. Vamos ver a outra coisa que a norma fala que é bastante conveniente destacar aqui. Ela diz o seguinte: no item 9.4.4, a norma fala o seguinte: as avaliações das exposições ocupacionais devem ser registradas pela organização conforme os aspectos específicos constantes nos anexos desta NR. Pessoal, o que a norma está deixando claro aqui é que é de responsabilidade da empresa, do empregador, da organização, do estabelecimento, registrar todos os riscos presentes no ambiente de trabalho. Não é do profissional A e nem do profissional B, é a organização que define como esses riscos serão registrados. É a organização, por meio da alta direção, que determina qual profissional irá cuidar, irá identificar, irá registrar esses riscos e qual metodologia ele deverá aplicar para disseminar essas informações em toda a organização. E então, pessoal, a norma deixou isso também, destacou isso, porque ainda existe uma confusão, né, dentro do mercado de trabalho, porque os profissionais ficam perguntando quem deve fazer, quem é o profissional legalmente habilitado, eu posso assinar o GRO, eu posso assinar o PGR, eu posso assinar o laudo. Ainda existe muita dúvida, ainda existe muita dificuldade, muitos conflitos sobre esses temas, muita polêmica ainda existe, mas a norma é clara, é de responsabilidade da organização. Como ela vai fazer, ela precisa definir. Ok, pessoal? Então esse era o outro item importante que eu achei de extrema importância, de extrema relevância destacar, mas o assunto não se encerra por aqui. Vamos para a última etapa para a gente finalizar. Olha o que a norma fala, e isso também é muito bacana. Vamos lá. No finalzinho da norma, no item 9.6, ela fala das disposições transitórias. E no item 9.6.1, ela vai falar o seguinte: enquanto não forem estabelecidos os anexos a esta norma, devem ser adotados para fins de medida de prevenção. Aí ela vai citar quais os critérios que precisam ser adotados. Mas deixa eu segura um pouquinho aqui, porque lembra que eu falei lá no início que a nova versão, a versão que está lá no site
na pasta do Ministério da Economia, lá no ENIT, na Escola de Inspeção do Trabalho, a atual norma que tem lá, que vai entrar em vigor, só tem 3 páginas. Mas eu fiquei pensando, e agora? Então, quando a gente lê as disposições transitórias, ela diz o seguinte: enquanto não forem estabelecidos os anexos desta norma. Isso significa que a NR9 ela receberá nas suas próximas revisões alguns anexos, vários anexos. Provavelmente, acredito eu, né, que alguns anexos que hoje estão lá na NR15, eles farão parte da NR9, porque eles serão usados como consulta, porque a partir dessa consulta será possível determinar as medidas de ação, as medidas preventivas, considerando principalmente os riscos físicos, químicos e biológicos, certo? Então acreditamos que a NR9 será uma norma que receberá alguns anexos, os anexos voltados aos riscos físicos, químicos e biológicos, que são assuntos para os próximos capítulos dessa série, dessa novela, né, de revisões das normas. Mas que, se isso acontecer, ficará bastante inteligente. Pelo menos o que o texto nos mostra é que isso vai acabar ocorrendo, mas nós não sabemos ainda como ou com que riqueza de detalhes isso virá para nós, ok? Mas enquanto os anexos da NR9 não chegam, olha o que ela diz: 3 itens, item A, B e C. No primeiro item, no item A, na linha A, ela diz o seguinte: os critérios e limites de tolerância constantes na NR15 e seus anexos. Traduzindo, enquanto a NR9 não receber os seus anexos, enquanto não forem estabelecidos os seus anexos, os critérios e limites de tolerância serão utilizados os da NR15. Vou dar um exemplo para facilitar a sua vida. Lá na NR15 estabelece lá como parâmetro que o limite de tolerância para a exposição ao risco físico ruído é de 85 decibéis. Então a norma está dizendo que para a medida de prevenção nós podemos ainda utilizar, enquanto esses anexos não forem estabelecidos, podemos ter como base os limites de tolerância constantes na NR15 e nos seus anexos. Por que nos seus anexos? Porque lá na NR15 nós temos anexo para ruído contínuo, ruído de impacto, anexo para vibração, nós temos anexos para os agentes químicos. Então existem uma série de anexos para agente qualitativo, para agente quantitativo. Tudo isso você encontra lá nos anexos da NR15. Segundo critério, a linha B: como nível de ação para agentes químicos, metade dos limites de tolerância do anexo 11. O que a norma está dizendo? Que, como ela é uma norma de prevenção, como a NR9 ela não pensa em insalubridade, ela pensa em prevenção, ela está dizendo que os níveis de ação para os agentes químicos, eu terei que utilizar metade do limite de tolerância. Eu vou lhe dar um exemplo. O xilol, por exemplo, o xileno. O xileno é um hidrocarboneto bastante encontrado nas composições das tintas, né? Quando se fala de pintura à pistola, hoje você encontra alguns hidrocarbonetos, e o xileno, né? Ele é muito comum nas atividades de pintura realizarmos a avaliação química que chamamos de BTXE, benzeno, tolueno, xileno e etilbenzeno. Então é muito comum realizar esse tipo de avaliação nas atividades de pintura. Então o que a norma está dizendo aqui é que, por exemplo, o xileno que eu citei, lá no anexo 11 da NR15, ele tem como limite de tolerância, ele tem a grandeza do ppm, partícula por milhão, e eu tenho a miligrama por metro cúbico. Então, por exemplo, lá no xilol, eu encontro 78 ppm como limite de tolerância. A norma está me dizendo que, como medida de prevenção, eu uso metade disso. Então eu posso usar 39 ppm de exposição depois de realizar
uma avaliação química utilizando uma bomba gravimétrica, né, utilizando toda uma metodologia com uma bomba de amostragem para realizar essa avaliação, quando eu chego nesses números, eu percebo que a partir da metade de 78, que é o limite de tolerância, eu já preciso implementar medidas preventivas enquanto os anexos da NR9 não forem estabelecidos. Terceiro tópico, item C. Como o nível de ação para agente físico ruído, a metade da dose. Isso eu estou acreditando que a maioria dos profissionais, né, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, já sabem disso, porque isso é antigo, né? Nós sabemos que o limite de tolerância para o ruído, para uma carga horária, para uma exposição de 8 horas, consideramos 85 decibéis, e com metade disso, que seria 80 decibéis, nós consideramos como um nível de ação e já começamos a implementar medidas a partir dos 80 decibéis. Pessoal, na versão anterior, na última revisão, na última publicação de dezembro, antes dessa publicação agora de março, a norma ela já tinha no seu texto algo bastante interessante, que era no item 9.6.1, que ela falava que quando não existir, né, quando não houver limite de tolerância, parâmetros, níveis de ação para tratar alguns agentes atípicos a NR15, eu poderia trabalhar, nós profissionais de saúde e segurança podemos trabalhar com a ACGIH e em alguns casos até com a NIOSH. Então, mas a norma ela é bem clara e ela cita a ACGIH como uma norma que nós podemos consultar quando não encontrarmos parâmetro na NR15. Então, até te recomendo providenciar a sua ACGIH, porque ela é muito bacana. Lá você encontra limite de tolerância para praticamente todos os agentes químicos. Então é uma norma muito bacana de se trabalhar. Pessoal, é isso. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído. Essa é a nossa parcela como profissional de segurança do trabalho. Esse vídeo está destinado aos amigos que trabalham com consultoria em segurança do trabalho. Também é para você que está lá dentro da sua empresa e precisa estar atento das mudanças. Isso daqui a pouco causará um grande impacto dentro das suas rotinas de trabalho. Quem já trabalha com sistemas ISO não vai sentir tanta dificuldade, mas quem está acostumado com o PPRA e o PCMSO, o PCMAT padrão básico, vai sentir uma pequena diferença ou vai sentir uma diferença, mas do meu ponto de vista eu acredito que vai ser para melhor. Então eu queria que você nos ajudasse, se inscrevesse no nosso canal, nos seguisse em nossas redes sociais, Agroassessoria. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. E o seu comentário é importante, o seu like é importante, porque dá relevância para o YouTube e nós iremos saber que de fato o conteúdo foi relevante para a sua formação ou para o seu desempenho profissional. E se você não gostou também, clica aí, digita, deixa tua dúvida, tua crítica, teu comentário, que eu tenho certeza que nós iremos interagir e juntos iremos construir aí uma longa e duradoura parceria. A Agroassessoria está de portas abertas. Acredito que juntos faremos grandes negócios. Eu finalizo esse vídeo dizendo para você que a segurança ela precisa estar incorporada nos profissionais de saúde e segurança. E hoje vou ficar por aqui para não me estender mais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.